Boa noite a todos os presentes. Cumprimento Ana Paula Cavalcante Luiz, o pessoal da comunidade Padre Jósimo e o Theo Cavalcante. Parabéns pelo seu trabalho, o nosso amigo Cavalcante Cerqueira. Você faz aniversário no mesmo dia que meu filho, dia 5 de março, viu? Por isso que eu não estive ontem lá, que eu estava em São Paulo. Esse foi o motivo. Eu estarei sexta-feira lá com todos aí, estará a bancada junto com o trio aí, estará o trio aqui, Barreto, Ditinho e Ernesto, e também o prefeito Pô, estaremos lá para ver exatamente esse mapeamento das áreas que serão disponibilizadas para o município de Avaré, tanto áreas rurais quanto áreas urbanas. Pode contar com a gente em todo momento, não há dúvida com relação a isso. Eu queria também mandar um abraço, lembrando do Dia Internacional da Mulher, para a Amanda e para a Fernanda, que é do Movimento da Juventude Estudantil de Avaré, estão aqui presentes, lembrando que a presidente do Brasil é uma mulher. É a primeira vez que uma mulher governa esse país. Outra coisa, senhor presidente, o senhor não tem o direito de dar uma informação errada para a população. Os pombos causam cegueira, doença pulmonar, doença cerebral, meningite, psitacose, esplamose, criptococose, tuberculose aviária. Tudo isso. E o senhor vem aqui desfazer de um projeto importante que é espantar os pombos. Se o seu filho estudasse numa escola municipal, poderia ficar cego, se fosse pela tua orientação. Então, não dê informação errada, porque os pombos causam muitas e graves doenças. O senhor deu uma informação, o senhor é dentista, ele não dá dor de dente, realmente, o pombo. Por isso que o senhor não sabe. Então, só para dizer isso, o senhor foi infeliz. Foi infeliz e se retrate perante a população e peça desculpas pelas besteiras que o senhor falou. Tá? Viu? Depois o senhor fala. Então, eu queria, desculpe a ênfase, mas é um absurdo o que ele falou aqui, eu precisaria corrigir. Tá? Eu queria, quando o Barreto falou que os pobres têm direito a ser médico, ser dentista, ser engenheiro, tem que falar o seguinte: quem escreveu esse projeto, quem implantou foi o senhor chamado Luiz Inácio Lula da Silva. Isso que é importante. O Barreto sabe disso, reconhece isso, ele só não citou, eu estou fazendo essa correção. E por que eu estou falando isso? Sexta-feira, nós tivemos uma sessão de pré-golpe. A Justiça, num show midiático, Globo, Estadão, etc., e Sérgio Moro, fez uma condução coercitiva, ilegal, para o nosso ex-presidente. Isso não sou eu que estou falando, foi o ministro do STF, o próprio Lewandowski, que hoje falou, o Marco Aurélio de Mello, os dois PSDBistas, José Gregori e Bresser Pereira, falaram exatamente que foi errada essa conduta, foi mal intencionado o Sérgio Moro, um juizinho de primeira instância, que é absurdo o poder que se dá para esse cidadão. Agora o Supremo Tribunal, Lewandowski, falou hoje: nós não vamos embarcar numa aventura de golpe institucional. Acabou de dizer o nosso presidente do STF. Dito isso, além do mais, Lula foi colocado num carro, levado para o local não incerto e não sabido, que foi o aeroporto de Congonhas, que depois ficou sabendo. E por que ficamos sabendo? Porque o ex-deputado Luizinho, por acaso, estava lá no aeroporto de Congonhas, que ia fazer uma viagem. E quando ele viu aquilo, ele fez um escândalo danado e começou a ligar para o Paulo Teixeira, ligou para o Devanir Ribeiro, ligou para o pessoal da CUT, aí começou a ir gente para lá. E os procuradores, delegados da Polícia Federal, o Sérgio Moro, afinaram, porque tinha um avião pronto para levar o Lula para carceragem de Curitiba. Eles afinaram pela reação popular. E não vai parar aí. Não vai parar aí. O MST já disse, se houver golpe, se houver derrubada da Dilma, eles vão fechar todas as estradas do Brasil. Então, não é possível, a classe média brasileira está ouvindo só a Globo, a Veja, está vendo o Estadão, entendeu? Então fica com uma viseira e quando a gente fala, precisa punir a todos. E as 4 citações do Aécio na Lava Jato, não se fez nada contra ele. Fernando Henrique, que deu, além de ter um apartamento de 10 mil reais, ou dólares, sei lá em Paris, a Vida Foque, deu
um apartamento de 200 mil euros para um filho que ele diz que não é dele. Vá ser bonzinho, graças a Brasif e graças a essas firmas offshore, né? Além do mais, digo mais, o Noblar, e o Ricardo Noblar e o Merval Pereira, que são da Globo, chamaram os militares nesse final de semana através de artigos, que não pode continuar essa baderna, que os militares têm que vir e enquadrar todo mundo. Olha o absurdo que esses cidadãos orientados pela família Marinho, que tem um triplex lá em Paraty construído ilegalmente e, inclusive, ligados aí à empresa offshore do Panamá. Quer dizer, eles sim estão de maneira irregular e não falam isso, que não deixam falar. E tem mais ainda. E o cartel do trem de São Paulo? Não se investiga? E a merenda que o Ditinho citou? Está investigando Capês, Baleia Rossi, Duarte Nogueira, Edson Aparecido. Precisa investigar profundamente. E tem mais ainda. Além do Eduardo Cunha, que esse vai realmente para a cadeia, né? E outros tantos aí. E por que está havendo todo esse movimento? Porque o Datafolha, que não é do Partido dos Trabalhadores, soltou uma pesquisa 8 dias atrás. E essa pesquisa, o que dizia? Que Lula tem realmente consolidado 20% do eleitorado brasileiro. 1/5. É garantido no segundo turno em qualquer hipótese. Isso se ele tiver saúde, se Deus quiser vai ter. E além do mais, quando perguntaram, o Datafolha perguntou, qual é o presidente melhor do Brasil, que já foi? 37% falaram que era Luiz Inácio Lula da Silva. E apenas 15% disse Fernando Henrique Cardoso e outros menos votados. Então, a preocupação deles é não deixar o Lula ser presidente. E, se possível, derrubar a presidente legitimamente eleita. Felizmente, o nosso presidente do CSF já disse que não vai embarcar nessa canoa furada. Ótimo. Pelo menos será mantida a questão democrática no Brasil. E eles estão de olho no quê? No pré-sal. Eles estão de olho, querem passar o pré-sal para os grandes capital estrangeiro, capitaneado por José Serra, com um projeto que, infelizmente, já passou, mas vai passar pela Câmara. Enfim, a gente acredita que seja ainda, enfim, modificado, né? Então, na verdade, esse projeto que deu às pessoas mais pobres a oportunidade de estudar, de ter sua terrinha, de ter a sua casa própria, Minha Casa Minha Vida, 4 milhões de residência, a fase 3 começa agora, com mais 1.500.000. Aqui em Avaré, nós já temos quase 4 mil residências do Minha Casa Minha Vida. Vai chegar a isso. Isso mostra que o governo trabalhou pelos pobres e vai continuar trabalhando. E se cair a Dilma, e se o Lula não puder ser candidato, volta aqueles mesmos que exploraram a classe trabalhadora, que foi citado aqui pelo Barreto. Então, nós precisamos continuar esse projeto de Brasil, que deu voz, deu oportunidade para as pessoas mais humildes, mais simples, como essas pessoas que estão aqui, com certeza vão conseguir seu espaço, seja na cidade, seja no campo. E a Bolsa Família? Com a Bolsa Família, pela primeira vez o Brasil ficou fora do mapa da fome. Não sou eu que estou falando, é a ONU. Pela primeira vez na história. E por que aconteceu isso? Porque teve, desde 2003, 3 governos já completos do PT, e a Dilma, se Deus quiser, vai completar o 4º, e quem sabe continuaremos esse projeto mais para frente. Temos o ProUni, que eu já citei, o FIES, o Pronatec, os assentamentos rurais, nós temos o Luz para Todos. O Luz para Todos levou luz para quem nunca teve luz. Eu conheço gente aqui de Avaré que passou a votar no Lula por causa do Luz para Todos, e pessoas que têm propriedades, até pequenas ou até grandes, relativamente grandes. E tem mais ainda. Eu gostaria de dizer, e outras grandes conquistas, o PAA, agricultura familiar, que foi incentivada nos governos do PT. Então, queria dizer, só para encerrar, o tempo realmente é curto, teria muito mais para falar, não ao golpismo. Nós não podemos admitir golpe no Brasil. Nós também queremos a continuidade dos projetos sociais, que esse projeto continue neste e nos próximos governos. E também somos contra o impeachment e somos a favor da democracia. E qualquer pessoa que seja mais democrática no Brasil,
tem que ter essas bandeiras. Portanto, pela democracia, contra o golpismo, e certamente estaremos favorecendo a classe trabalhadora. Obrigado.